alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam as revistas das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso comentário, o nosso subsídio complementar a respeito desta aula, inclusive os slides. É aí que o irmão vai entender a sequência do nosso raciocínio. Nós não repetimos a revista. A proposta do portal Escola Dominical é trazer subsídios complementares. A revista os irmãos já estudaram, os irmãos já leram um livro de apoio, já viram a videoaula do comentarista. Então, nós estamos aqui trazendo o mesmo tema sob uma outra ótima, outra ordenação para poder complementar o estudo dos irmãos. Durante a semana, se os irmãos tiverem alguma dúvida, postem a sua pergunta na sala dos professores do site do portal Escola Dominical. Esta sala está até com teias de aranha, porque ninguém vai lá colocar pergunta. Nós não respondemos comentários nas nossas redes sociais. Se alguém fizer, nós não nos responsabilizamos pelas respostas. Durante a semana também, nós divulgamos as leituras diárias. São breves comentários em áudio, onde o irmão terá um momento devocional com o texto sugerido nas lições bíblicas e angariará informações a respeito da lição. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado a assistir à transmissão ao vivo, interativa, do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na sede em São Paulo. Se o irmão estiver em São Paulo e região, é nosso convidado. A reunião é aberta a todos que amam o estudo da Palavra de Deus, mas a reunião se faz no Templo Antigo, na rua Conselheiro Cotegipe, 273, no bairro do Belenzinho. E também o irmão é nosso convidado para ver também todo o material que nós disponibilizamos no portal Escola Dominical. Nós disponibilizamos 5 ou 6 outros textos desta lição. Lições, videoaulas, textos de apoio de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Mas tudo isto é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor no dia do Senhor para estudar a palavra do Senhor. Neste segundo trimestre de 2023, nós estamos estudando o tema relacionamentos em família, superando os desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Nós estamos vendo os relacionamentos em família, os problemas que existem nos relacionamentos familiares, porque é impossível termos uma vida espiritual saudável sem ter uma vida familiar saudável, porque a família é o primeiro ambiente que Deus escolheu para se manifestar e ter comunhão com o homem. Lá no Éden, na viração do dia, Deus vinha para um momento especial com o casal, com Adão e Eva. A primeira bênção de Deus ao ser humano foi para o casal. Deus não abençoou Adão quando o formou, não abençoou Eva quando a formou, mas os abençoou quando eles se uniram pelos laços do matrimônio. Então, nós estamos estudando os problemas familiares e de forma casuística, ou seja, nós
analisamos o problema, vemos qual é o problema, quais são os seus parâmetros, os seus contornos, e depois nós vamos a exemplos bíblicos em que nós vemos como esses princípios se aplicam. E hoje estaremos estudando a lição de número 3, cujo título é muito elucidativo: Ciúme, o mal que prejudica a família. O ciúme é um dos motivadores, um dos fatores que mais motivam tragédias familiares. O ciúme está quase sempre por trás dos casos de violência doméstica. Aqui no Brasil, nos casos de violência doméstica contra a mulher, quase sempre o pano de fundo da agressão que a mulher sofre, seja moral, seja psicológica, seja física, é o ciúme do marido, namorado, amado, enfim. Nós temos sempre o ciúme como um motivo para a ocorrência de tragédias, de problemas no meio da família. Por isso que o título da lição é Ciúme, o mal que prejudica a família. O ciúme sempre traz prejuízo à família. Mas o que é ciúme? Isso nos faz, os mais idosos como eu, nos faz lembrar uma música que fez muito sucesso, da autoria, o compositor Luiz Airão, mas o cantor que imortalizou esta música foi Roberto Carlos, o rei Roberto Carlos, que era a música Ciúme de Você. Mas é ciúme, ciúme de você. Ele justificava uma série de atitudes que ele tomava, mentiras, demonstrações de inveja, até agressões verbais, tudo só por causa do ciúme. E é isso, o ciúme é um mal que prejudica a família. Mas o que é ciúme? Se nós formos ao dicionário, nós vamos ver que ciúme é um estado emocional complexo, exclusivamente humano, que envolve um sentimento penoso provocado em relação a uma pessoa de quem se pretende o amor exclusivo. Então, veja que, em primeiro lugar, o ciúme é um estado emocional complexo, ou seja, é uma situação de emoção, uma emoção que envolve diversos fatores. Esse estado emocional, diz o dicionário, ele é exclusivamente humano. Então, vejam bem que o ciúme é uma característica própria do ser humano. Isso é importante porque nós vamos ver daqui a pouco a diferença entre o ciúme e o zelo. O zelo é uma atitude divina, ou de origem divina, de inspiração divina. Já o ciúme, ele é exclusivamente humano. E este estado emocional envolve um sentimento. É um sentimento penoso, que faz com que haja penalidade, sofrimento. E é o sentimento em relação a uma pessoa que eu quero que tenha amor exclusivo por mim. Então, veja que o ciúme, primeiro, é um sentimento humano, um estado emocional humano. Segundo, egocêntrico.
eu tenho um sentimento penoso em relação a alguém que eu quero que me ame com exclusividade. Então, eu quero que aquela pessoa me tenha como centro da sua vida. Eu quero submeter aquela pessoa ao meu eu. Esse é o primeiro significado de ciúme. Algo humano e egocêntrico. O segundo significado de ciúme é o receio de que o ente amado dedique seu afeto a outrem. E aí, normalmente, é usado como ciúmes. Né? Eu tenho ciúmes. Esta expressão ciúmes, ela se encontra na Bíblia Sagrada, lá na Epístola de Tiago, então, não se referindo ao homem, mas se referindo a Deus. Tiago diz, ou Tiago 4:5, ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Está no plural aí. E no plural, normalmente, é o receio de que o ente amado dedique seu afeto a outrem. Então, aqui é um medo. O medo de que a pessoa goste de outra pessoa e não de mim. Aqui também o ciúme, ou ciúmes, ele envolve uma pretensão de exclusividade. Veja que Deus pode ter esta pretensão de exclusividade, mas não o homem, não o homem. Então, ciúmes, aí seria este receio, este medo de que o ente amado dedique seu afeto a outrem. Medo de perder alguma coisa, inveja ou zelo. Né? Então, o ciúme tem esses significados. Né? Um medo de perder alguma coisa, a inveja e o próprio zelo. A palavra ciúme vem do latim zelumen, zelumen, que, por sua vez, é uma palavra derivada de zelos. Então, veja que o ciúme, na própria origem da palavra, ele tem origem em zelo. É por isso que nós podemos dizer que o ciúme ele é um desvio do zelo, é uma distorção, é uma deturpação do zelo. Então, uma coisa é o zelo, outra coisa é o ciúme. O ciúme, podemos dizer, é o zelo degenerado. Veja que no latim eu tinha a palavra zelos e eu tinha a palavra zelumen, que deu origem a ciúme. É um zelo degenerado, um zelo depravado. E aqui a gente já nota que quando a gente fala em depravação, nós nos lembramos do quê? Da queda do homem. A queda do homem que causou a depravação do homem. O homem, ao pecar, ele que era imagem e semelhança de Deus, passou a ser imagem e semelhança de si mesmo, de Adão. O homem caído, o homem decaído. Deus é zeloso. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, portanto, foi feito para ser zeloso. Mas quando o pecado entra na humanidade, este zelo se degenera, se deprava em ciúme. Deus, ele é zeloso. A Bíblia nos fala isso. Veja lá Deuteronômio,
capítulo 4, versículo 24. Deuteronômio 4 e 24. Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Ainda em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 15. Porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Veja que no primeiro texto a Bíblia diz que Deus é zeloso, pois ele é um fogo consumidor, mas ele é zeloso. E aqui Deus ainda através de Moisés minudencia, detalha isso. Ele diz assim, Deus é zeloso. Se ele não fosse zeloso, a ira de Deus teria consumido o homem. Então vejam que o zelo de Deus impede a destruição do homem por causa do seu pecado. Enquanto que nós já temos falado aqui que o ciúme, ele leva à destruição, leva à agressão. O zelo de Deus impede a destruição do homem, mesmo sendo o homem rebelde, mesmo sendo o homem pecador. Lá em Josué, capítulo 24, versículo 19, quando Josué está conclamando o povo a se arrepender dos seus pecados e a servir a Deus, Josué disse, então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Aqui também é dito que Deus é zeloso. E o zelo de Deus, embora não permita a destruição do homem, não compactua com o erro. E eu, ao lembrar da música brasileira aí, Ciúme de Você, disse que na música o compositor diz o quê? Que uma série de coisas erradas, mentiras, agressões, eram feitas por causa do ciúme. Então, o zelo, olha, o texto diz, é Deus santo, é Deus zeloso. O zelo, embora ele preserve o ser humano da destruição, ele impede que haja a tolerância com o pecado. Ele impede que haja a permissividade. Ele impede que haja o convívio, a concordância com o pecado. E lá em Naum, que é um profeta que traz o juízo sobre Nínive, Naum, ele escreve lá no capítulo 1, versículo 2, o Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O zelo faz com que seja aplicada a justiça de Deus. Então, o zelo não permite a destruição do homem, mas o zelo não compactua com o pecado e ainda aplica a justiça de Deus. O próprio Deus se revelou e se deu o nome de zeloso. Êxodo, capítulo 34, versículo 14. Ali, quando Deus se manifesta a Moisés, antes de lhe dar as segundas tábuas da lei, ele diz assim, Êxodo 34 e 14, porque te não inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso,
Deus zeloso é Ele. Então, o zelo de Deus não admite que nós tenhamos outro Deus a não ser Ele. Veja que o primeiro mandamento, lá em Êxodo, capítulo 20, o primeiro mandamento diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Deus exige exclusividade, porque Ele é o único Deus. A profissão de fé do judeu começa com essa afirmação, lá em Deuteronômio 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, como Deus é um só, como Deus é único, somente podemos adorar a Deus. E Deus exige esta exclusividade. Esta exigência de exclusividade é que é o zelo de Deus. O zelo de Deus é estar cheio de zelo de justiça. É a defesa dos direitos próprios com exclusão dos direitos dos demais. Como Deus é o único Senhor, como Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele pode exigir exclusividade. Nós devemos nos dedicar a Ele com exclusividade. Adorar somente a Ele. Não foi o que Jesus disse para o diabo lá na terceira tentação? Vai-te, Satanás, porque está escrito: só ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele darás culto. Só se pode adorar a Deus, porque só Deus é Senhor. Só Deus é o único Senhor. E esta exigência de exclusividade que Deus faz em relação a nós é que está o zelo de Deus. É por isso que Deus quer nos preservar para que nós o adoremos. Ele quer ter comunhão conosco. É por isso que o zelo de Deus não permite a nossa destruição. Mas se nós formos infiéis, se nós formos idólatras, se nós não adorarmos ao Senhor, seremos punidos por Ele, seremos castigados por Ele, seremos eternamente separados dele, em tormento, por causa da justiça, porque Ele tem direito de ser adorado, Ele tem direito de exigir a exclusividade. E nós não cumprimos com o nosso dever. Então veja que o zelo, ele é um sentimento decorrente da dedicação a alguém. Veja que Deus também quer que nós sejamos zelosos. Veja, Deus quer conformar a nossa imagem à imagem dele. Por isso que nós devemos nos conformar à imagem de Cristo, que é a expressa imagem de Deus. E Deus quer que nós sejamos zelosos. Veja lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 18. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando eu estou presente convosco. É bom ser zeloso do bem. Quem é o bem? É Deus. Então nós devemos nos dedicar a Deus, dar exclusividade a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o nosso zelo. E Deus quer que nós sejamos zelosos. Lá em Tito, capítulo 2, versículo 14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si
um povo seu especial, zeloso de boas obras. Nós devemos querer praticar boas obras. Nós devemos ter cuidado, dedicarmos exclusivamente à prática de boas obras. Por quê? Porque pelas nossas boas obras será glorificado o nosso Pai que está nos céus. É o que Jesus diz lá em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Lá em Apocalipse 3:19, quando Jesus está falando com a igreja de Laodiceia, a igreja apóstata, ele diz assim: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O que faltava na igreja de Laodiceia, que é a igreja que vai ficar no arrebatamento, que é a grande maioria dos que cristãos se dizem ser nesses nossos dias, que são os últimos antes da vinda de Jesus, que está muito próxima, falta zelo, falta dedicação a Deus, falta dar exclusividade a Deus. Isto que é o ser zeloso, é eu dar exclusividade a Deus, eu fazer a vontade de Deus, eu me afeiçoar única e exclusivamente a Deus. Isto é o zelo. O zelo é dedicar-se a alguém. Deus quer que nós o adoremos, Deus quer que nós demos exclusividade a Ele, porque Ele é o único Senhor, Ele tem este direito. Mas em nós o adorando, Ele nos abençoa, Ele nos faz bem, Ele nos salva, Ele nos coloca em comunhão com Ele e nos levará para a sua glória. O zelo é uma dedicação com exclusividade a alguém, mas este alguém é só Deus. E Deus, no seu zelo, Ele só nos faz bem. Isto é o zelo. Já o ciúme, não. O ciúme é querer submeter alguém a você. Veja que, em vez de um grande cuidado, de uma preocupação em se dedicar ao outro, eu passo a ter um sentimento penoso, querendo que alguém se dedique com exclusividade a mim. Aqui nós já temos um grave problema. O ciúme nada mais é do que uma faceta, do que um aspecto da soberba. O que é a soberba? É o pecado no qual eu quero me colocar no lugar de Deus. É o pecado do diabo. O diabo quis ser igual a Deus, semelhante ao Altíssimo. Não é assim que está escrito lá em Isaías, capítulo 14, versículo 13. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse foi o pecado do diabo. O ciumento faz a mesma coisa. Deus quer e exige exclusividade de todos os homens, porque Ele é o Senhor, Ele é Deus. Agora, o ciumento quer exclusividade da outra pessoa para si.
Ele se coloca no lugar de Deus. Então, ciúme é o desejo de submeter alguém e exigir de alguém a exclusividade, o amor exclusivo. O ciumento quer ter posse, ele acha que é o dono, ele acha que é o senhor, ele acha que é o Deus da outra pessoa que ele diz amar. Mas ele não ama. Ele não ama. Por quê? Porque ele quer a submissão daquela pessoa. E se aquela pessoa não se submete a ele, ele deseja o mal daquela pessoa, a ponto de matá-la, como nós vemos várias vezes, como eu disse aqui. O ciumento, ele, em não tendo a exclusividade como ele quer da pessoa que ele diz amar, e que quer que aquela pessoa o ame, ele não mede esforços para prejudicar aquela pessoa, fazer mal àquela pessoa, tirar até a vida daquela pessoa. Por quê? Porque ele não admite que aquela pessoa não se submeta a ele. Então, o ciúme é um desejo de posse sobre alguém, que quer que alguém lhe sirva com exclusividade. Portanto, o ciumento, ele se coloca no lugar de Deus. É um verdadeiro diabo. Tomemos cuidado. É por isso que o ciúme é um mal que prejudica a família, que prejudica a qualquer pessoa. Por quê? Porque é o fruto da degeneração. O homem caindo no pecado, ele deixa de ser zeloso para ser ciumento. Ele deixa de se dedicar a Deus com exclusividade e deixa de querer fazer o bem às pessoas para estar agradando a Deus, para querer que as pessoas o endeusem, para querer que as pessoas se submetam a ele, o idolatrem. E se a pessoa não fizer isto, será morta. É por isso que um dos significados de ciúme é o receio de perder o afeto de alguém. É o medo. E por isso o ciúme não é amor. Pelo contrário, o ciúme é a falta de amor, é o desamor. Por quê? A Bíblia explica. 1 de João 4,18. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. O ciúme envolve o medo da perda da pessoa, este desejo de posse, este desejo de domínio, esta opressão sobre o outro, de quem eu quero o amor exclusivo, vem junto com o medo de que a pessoa não se submeta. Por isso que existe uma opressão do ciumento. O ciumento quer controlar totalmente a pessoa, segui-la, saber com quem conversou, saber onde foi, quem são seus amigos, que hora vai, que hora faz isso, que hora faz aquilo. Por quê? Porque ela tem medo de perder esta pessoa. Se ela tem medo, é porque ela não ama. Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele lança fora o temor. O ciúme, ele traz a desconfiança, ele traz o medo, ele traz o receio. Por quê? Porque é o desamor, não é o verdadeiro amor. É uma possessividade, é uma malignidade. A pessoa quer submeter a outra, escravizar a outra, quer que a outra o endeuse. E como ele não é onipotente como Deus, como ele não tem o controle das circunstâncias, ele começa a sufocar a pessoa supostamente amada por ele.
mas ele não tem amor, ele só tem desejo de posse, de domínio. É uma manifestação do eu, da carne, do individualismo, que é a natureza pecaminosa do homem. Ao pecar, o homem se rebelou contra Deus. E em se rebelando contra Deus, ele se quer fazer Deus. E querendo se fazer Deus, ele se relaciona com as pessoas, principalmente os seus familiares, através do ciúme. O ciúme é a manifestação do egoísmo, é a prevalência do eu. Portanto, não é um sentimento, não é uma emoção, um estado emocional, e possa existir em quem se diz transformado por Jesus, em quem se diz nascido de novo, em quem se diz salvo. O salvo, o Filho de Deus, ele não é ciumento, ele é zeloso. Ele pode ter sido ciumento, mas agora ele vai ser zeloso, porque ele se tornou uma nova criatura em Jesus. Tanto isso é verdade que existe uma passagem bíblica muito elucidativa de como se deve lidar com o ciúme. Veja que nós estamos no mundo, não somos do mundo. Nós nos tornamos nova criatura, mas a carne ainda está aqui, crucificada com Cristo, mas não morta. Então, sabendo disso, já no tempo da lei, que era uma preparação para a nossa vida de comunhão com Jesus hoje, na lei já se estabelecia como lidar com o ciúme, principalmente o ciúme, e nós vamos ver no caso bíblico aqui, o nosso comentarista escolheu um caso não entre marido e mulher, porque normalmente o ciúme se demonstra muito mais claramente na relação conjugal, porque homem e mulher se tornam uma só carne, há uma comunhão muito forte entre eles, e a tendência ao ciúme ali, por falta de vigilância espiritual, ou mesmo por falta de conversão, é muito grande. Mas o nosso comentarista quis pegar como exemplo o episódio a envolver os irmãos de José. Mas vejamos que a lei de Moisés já previa a hipótese do ciúme justamente no relacionamento conjugal. Quando o marido desconfiasse da fidelidade da sua mulher, ele deveria externar isto publicamente. E existe uma passagem na Bíblia, né, que regra as normas, os mandamentos relacionados a essa desconfiança do marido em relação à mulher, que desperta um ciúme em relação à mulher. E aí, então, nós vamos ver que este episódio está ali registrado no livro de Números, no capítulo 5, dos versículos 11 até o versículo 31. São 20 versículos em que se diz como deveria o marido tratar a desconfiança que tinha com a mulher. E nós vamos ver que neste procedimento da lei, que é uma figura da vida real hoje, se ele for observado hoje, muitos dos problemas que nós temos dentro das igrejas hoje de ciúme estariam resolvidos. Estariam resolvidos. Basta seguir a palavra de Deus. O texto diz que se o marido desconfiasse que a mulher o estava traindo, o que ele deveria fazer?
Matar a mulher? Não é o que dizem por aí? A Bíblia é machista! Mas não é isso que acontece. Hoje se mata muito mulher por causa de ciúme. Numa sociedade supostamente emancipadora da mulher, as mulheres estão morrendo cada vez mais por causa do ciúme. E quando não morrem, são aleijadas. Quando não morrem, são agredidas. Mas em Israel, na lei de Moisés, na lei dada por Deus, na lei de Deus, as mulheres eram seguras. Se o marido desconfiasse da mulher, e é interessante que, em primeiro lugar, o texto diz assim, olha lá, Números capítulo 5, versículo 14. E o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela contaminada. Primeira coisa que a gente observa é que o espírito de ciúmes vinha sobre ele. Ou seja, o ciúme não é algo normal. Nós não podemos achar que o ciúme é algo normal. Tem muita gente que justifica os ciúmes com aquele versículo de Tiago. E o Espírito de Deus em vão tem ciúmes. É o Espírito de Deus que tem ciúmes. Porque Deus pode ter zelo. Porque Ele é o Senhor. Ele pode exigir exclusividade. Eu e você não. Ah, mas marido e mulher não têm que ser fiéis até a morte? Sim. Nós prometemos fidelidade e temos de ter fidelidade. Mas eu não posso querer ter posse exclusiva da minha mulher. Eu tenho que obter dela o amor. A Bíblia diz que a relação entre homem e mulher, entre marido e mulher, é igual à relação de Cristo e a igreja. Por que a igreja ama a Cristo? João explica. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E a Bíblia diz que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Não é pela sua soberania, pelo seu domínio, que Jesus se impõe sobre a igreja, mas é pelo seu amor que ele conquista o amor da igreja. O marido, ele tem que ser fiel, a mulher tem que ser fiel, e isto é um assunto nosso com Deus em primeiro lugar, porque a Bíblia diz que aos adúlteros e aos que se prostituem, Deus os julgará. Então, a questão de infidelidade conjugal é, em primeiro lugar, uma ofensa a Deus. E Deus toma para si o julgamento. Não é o traído ciumento que vai lá e faz justiça com suas próprias mãos. Porque a vingança é do Senhor e só dele. Então, eu quero a fidelidade da minha esposa, eu não tenho que oprimi-la, eu não tenho que sufocá-la, eu não tenho que ter medo de ser traído e controlá-la. Não. Eu tenho que fazer valer a fidelidade dela para comigo. Como? Demonstrando meu amor primeiro e me entregando por ela. Aí ela se submeterá a mim, como nós nos submetemos a Cristo. Agora, se o marido tinha lá em Israel desconfiança, isso não é normal. O espírito de ciúmes vinha sobre ele. Ele é dominado pelo ciúme. Dominado pelo medo de perdê-lo.
dominado pela desconfiança. Veja que são sentimentos que criam esse estado emocional complexo do ciúme, que são sentimentos de quem não está em comunhão com Deus. Porque quem tem medo não tem amor. Quem tem desconfiança não tem fé. Mas, de qualquer maneira, se o espírito de ciúmes viesse sobre ele, então a primeira lição que a gente tem é que o ciúme não é algo normal. Mas, se ele notasse estar dominado pelo ciúme, o que ele deveria fazer? Então aquele varão trará a sua mulher perante o sacerdote e juntamente trará a sua oferta por ela. Veja que quem está dominado pelo ciúme, o que devia fazer lá na lei de Moisés? Devia levar o caso ao sacerdote, levar uma oferta para oferecer publicamente no templo ou no tabernáculo. Levar ao sacerdote quer dizer levar a Deus. Então, se você é tomado pelo ciúme, o que você deve fazer? Ir aos pés de Jesus, orar, buscar a direção de Deus, buscar a orientação de Deus, para que Deus revele a verdade, se há ou não a traição, se há ou não a contaminação do cônjuge, se há ou não a infidelidade. Deus irá orientar, Deus irá revelar, Deus irá dar sabedoria, porque a Bíblia diz: peça a Deus que jamais Deus negará e dará liberalmente a sabedoria. É levar a Deus. E ele levava uma oferta. E essa oferta seria apresentada a Deus, e a mulher seria chamada pelo sacerdote a dizer se estava ou não em pecado. Isto diante de Deus. Se ela mentisse para Deus, Deus revelaria a verdade. Segundo ponto, o homem revelava publicamente a sua suspeita. Isto era um freio para ele. Se a mulher aparecesse agredida, se a mulher aparecesse morta, ele seria culpado, apontado como culpado. Por quê? Porque ele estava suspeitando dela. Então ele tinha que se comprometer. A sua suspeita o levava a se comprometer diante de Deus, a quem ele entregava a solução do problema, e diante da sociedade. Ou seja, ele não tomava para si. Veja que o ciúme é uma prevalência do eu, mas ele não tomava para si a solução do problema. Porque aos adúlteros, aos que se prostituem, Deus os julgará. Era uma renúncia do eu. Aquele que era tomado pelo espírito de ciúme deveria se submeter a Deus e se comprometia de tal maneira que ele não podia mais tomar atitudes com relação à mulher. E a mulher tinha que se declarar inocente diante de Deus. E ela tomava ali uma água preparada pelo sacerdote e ela chamava para si maldição, caso estivesse mentindo. É assim que se deve resolver o problema do ciúme. Levar o caso a Deus. Levar o caso a Jesus. Pedir sabedoria e orientação a Deus. Se submeter à vontade divina. E esperar que Deus faça a justiça. Isto aplaca o ciúme. Esta é a lição que a Bíblia nos dá a respeito do ciúme.
E aí nós entramos no caso dos irmãos de José, que é o caso escolhido pelo nosso comentarista, o pastor Elienay Cabral, consultor teológico da CPAD, para tratar a respeito do senhor. Veja que a família de Jacó, e nós já falamos dela na lição passada, né, com relação à predileção dos pais em relação aos filhos, Jacó já foi criado num ambiente em que havia parcialidade. Isso é muito ruim, né? Ele já não teve uma boa formação de como cuidar dos filhos, porque havia ali a predileção de Rebeca por ele e de Isaac por Esaú. Isso já deformou a sua vida familiar, a sua estrutura para formar família. Jacó vai para Padã Arã, fugido do seu irmão, e para se casar com um parente, né, com uma parente, para não cometer o mesmo erro que Esaú havia cometido. Mas a verdade é que quando Jacó chega a Padã Arã, ele começa a cometer alguns erros, né, que vão causar problemas sérios na sua família. O primeiro erro foi o de se deixar atrair fisicamente por Raquel. É pecado se apaixonar? Não, não é pecado se apaixonar, de maneira nenhuma. O problema é que Jacó era o herdeiro das bênçãos de Abraão. Deus, lá em Betel, havia confirmado a bênção que havia sido dada por Isaac. E que nós, como os irmãos viram na lição passada, nós entendemos que foi aquela bênção de Gênesis 28:1. Gênesis 28:1, né? A gente fala aqui de memória, é isso mesmo. Gênesis 28:1. Deus confirma esta bênção ali naquele sonho que ele teve em Betel. Então ele vai para Padã Arã para se casar com uma parente, para fazer uma grande nação, como Deus queria. Só que quando ele já chega a Padã Arã, ele já se afeiçoa a Raquel. Houve aquele episódio que era já a divina providência, e ele sabia da história do Eliezer, que havia trazido a sua mãe Rebeca, ele que era muito próximo de Rebeca, sabia de frente para trás, trás para frente, toda a história, como Rebeca se tornou a esposa de Isaac, como Deus guiou. E Deus também guiou Jacó para que ele encontrasse logo de cara a família de Labão, e só que ele se afeiçoou fisicamente a Raquel e já topou trabalhar 7 anos por ela. E nessa atração física excessiva, na noite de núpcias, nem notou quem dormiu com ele. E no outro dia ele viu que era Leia e não Raquel. Aí ele foi reclamar para o sogro e Labão o convenceu a casar também com Raquel. E Jacó então assume a bigamia, algo que era próprio de Padã Arã, algo que era próprio dos gentios, algo que era próprio daqueles que haviam se rebelado contra Deus e que fez com que Deus tivesse que formar uma nova nação para dali nascer o Messias, diante da rebelião do resto do mundo, da rebelião das nações. Mas o herdeiro da promessa de Abraão aceita a bigamia por causa da atração física com Raquel, por Raquel. E já forma uma família fora dos parâmetros divinos, fora dos princípios divinos, porque nela estava a bigamia. E ali nós vamos ter o ciúme
Raquel e Leia por Jacó. Tanto uma quanto a outra querendo ter posse de Jacó, ter o domínio de Jacó. Jacó amava Raquel, e a Bíblia diz que aborrecia Leia. Mas Deus, que não permite a imparcialidade, não permite a injustiça, abriu a madre de Leia, mas Raquel era estéril. E aí Leia começou a ter filhos, e isso fez com que Raquel tivesse ciúme de Leia, e faz com que Raquel coloque a sua serva Bila para ter filhos por ela. E aí Jacó comete outro erro, vai cometer o erro lá do seu avô Abraão, aceitando ter filhos por meio de uma serva. Nessa atração física, ele já cometia o mesmo erro do seu irmão Esaú, que a Bíblia diz que era profano e fornicário, e que também foi bígamo. Veja, Jacó estava acumulando os erros, repetindo os erros e as falhas, em vez de repetir os acertos. Repete o erro do seu avô, tendo filho por servas. Aí Leia traz a sua serva também, Zilpa, para que ele tenha filhos por ela. A situação era tão terrível que Raquel, ela diz o seguinte, no meio dessa filharada toda, ela diz o seguinte, no capítulo 30, versículo 8 de Gênesis. Então disse Raquel, com lutas de Deus tenho lutado com minha irmã, e também venci, e chamou o seu nome Naftali. Quando a serva dele, Bila, teve seu segundo filho com Jacó, que foi Naftali, ela diz, tenho vencido. A vida familiar tinha se tornado uma luta. Por quê? Porque era um conflito de egos. Jacó Jacó no centro e Raquel e Leia, ou Leia, querendo dominar Jacó, querendo ter o domínio de Jacó. Chegou um momento que Jacó é vendido, né? Raquel, em troca das mandrágoras trazidas por Rúben, que era o primogênito de Jacó, o primeiro filho de Leia, negociou com Leia e Jacó teve que dormir com Leia. Foi quando Leia teve outros filhos. Voltou a ter filhos novamente. Olha que situação! Como é que esse lar foi formado? Como esta família foi formada? Na base do ciúme, da posse, do medo, da desconfiança. Como é que os irmãos acham que os filhos de Jacó poderiam se comportar quando Jacó, finalmente Raquel, tem um filho? Deus lembra de Raquel, dá a ela um filho, justamente porque Leia voltou a ter filhos e estava numa situação assim de conflito. Aí Deus, para mediar ali a situação, abre a madre de Raquel, nasce José, e aí Jacó começa a privilegiar José, comete o mesmo erro de Isaac e de Rebeca, porque era o filho da sua amada, filho de Raquel, o primogênito de Raquel. E ele começa a demonstrar todo um afeto, toda uma devoção a José, e isso gera o ciúme dos irmãos, que já tinham sido criados no ciúme que havia de Raquel e Leia por Jacó, e que tinha até envolvido o Rúben, né? E a situação chega a tal ponto que Jacó coloca José como se fosse um inspetor dos irmãos, embora fosse ele o mais novo de todos, e lhe dá uma túnica de várias cores, como que a indicar que José seria o chefe de todos.
que ele tinha escolhido José, que era o mais novo de todos, para ser o maioral da casa, depois que Jacó passasse. Isso foi demais para os irmãos de José, que não tinham sido criados na palavra de Deus, eram circuncidados, sim, mas só isso. Viviam, tinham sido ensinados, tinham sido doutrinados lá em Padã Arã, na idolatria de Padã Arã. Nós vamos falar nesse aspecto da idolatria na família de Jacó numa lição seguinte. Mas quando eles saíram de lá, saíram com os ídolos de Padã Arã. Raquel trouxe os ídolos. Jacó foi obrigado a tirar, mandá-los entregar os ídolos para que eles tivessem um concerto com Deus em Betel. Mas antes, em Siquém, tanto Diná se prostituiu, Diná era a única filha de Jacó, e que não teve filhos, justamente por causa desse seu ato, e Levi e Simeão foram assassinos, massacraram os siquemitas, o que obrigou Jacó a sair de Siquém para ir para Betel. Aliás, Deus mandou que ele fosse para Betel. Aí, antes de ir para Betel, ele faz aquele concerto da sua família com Deus. Mas as sequelas ficaram. E os irmãos de Jacó começaram a ter ciúme de José. Queriam a exclusividade de Jacó para si e não para José. Vejam que todos os outros filhos eram filhos ou de Raquel, ou eram filhos ou de Leia, ou de Bila, ou de Zilpa. Só José era filho de Raquel. Aí depois Raquel teve Benjamim e morreu de parto de Benjamim. Aí que Jacó se dedica mais ainda a José, depois da morte de Raquel. E aí então os irmãos são movidos por esta pretensão da exclusividade com relação a Jacó. Queriam excluir José. E o ciúme, como eu disse, é uma demonstração de desamor. E depois que José teve os sonhos, e que claramente indicavam que José teria proeminência sobre os irmãos, aí que os irmãos resolveram matar José, porque eles queriam o poder, queriam o domínio. E quem quer o poder, quer o domínio, quer ser o centro, não ama, não confia, não tem sensibilidade. E quando José, com a túnica de várias cores, chega na primeira oportunidade que eles têm de estarem longe do pai, eles resolvem matar José. Porque o ciúme é assim. Como o ciúme não é movido pelo amor, mas pelo ódio, como o ciúme não é movido pela fé, mas pela desconfiança, o ciúme traz sempre a destruição, traz sempre a morte. Porque o que se quer é a prevalência do eu. E se o eu, para prevalecer, tem que matar alguém, ele mata alguém. É por isso que eu disse, o ciúme é subproduto da soberba. A soberba teve origem no diabo. O ciúme é diabólico. E o diabo é homicida desde o princípio. É por isso que o ciúme vem sempre atrelado também à inveja. A inveja sempre vem. E a inveja é o desejo do fracasso do outro. É a intolerância com o sucesso do outro, e por isso ele quer o fracasso, ele quer o mal do outro. Ele fica feliz se o outro fracassar, se o outro sucumbir. É esse sentimento diabólico do homicídio. O ciumento é um homicida. E foi isso que eles fizeram. Eles pegaram para matar. Só não mataram porque Rúben foi usado por Deus para impedir que eles o matassem. E Rúben era o primogênito. E eles, então, que era, teoricamente, o mais ameaçado por José, e por isso eles não matam.
Mas veja como o ciúme não tem amor nenhum. Eles tiram a túnica de José, ele fica despido, é jogado numa cova seca, sem água e nem comida. E enquanto ele estava ali, nu, sem água e sem comida, eles se banqueteavam, eles comiam entre si. Rubem havia saído. E aí então Judá dá a ideia, quando ele vê passando uns ismaelitas, midianitas, de vender José. E então eles vendem José. Porque é exatamente isso que eles queriam. Eles queriam o fim de José, o prejuízo de José, o mal de José. Porque o ciumento, ele não quer o bem, ele não ama a pessoa de quem ele tem ciúme. Ele só quer que aquela pessoa lhe sirva de instrumento, lhe sirva de objeto, para ele se sentir um Deus. E se aquela pessoa não aceita isso, ele quer o fim daquela pessoa. E era isso que Judá fez. Ele convence os irmãos, eles o vendem, matam um cabrito, colocam sangue na túnica e mentem para Jacó. Mais uma característica do ciumento, ele é mentiroso. Naquela música que eu disse, existem as mentiras que o namorado ciumento fala da namorada só por causa do ciúme. Porque onde o diabo está, tem mentira, porque ele, além de ser homicida desde o princípio, ele é o pai da mentira. E é então que Jacó é enganado e os seus filhos o fazem sofrer. E ele, durante 15 anos, vai achar que seu filho José morreu. E vai sempre chorar a morte e sofrer por uma morte que não houve. E os seus irmãos, seus outros filhos, jamais sentem qualquer mal por fazer o seu pai sofrer. Porque o ciumento, ele só prejudica a família. Alguém pode dizer, mas isto era providência divina para que José pudesse livrar o seu povo, salvar o clã de Jacó, para que ele no Egito se tornasse o povo de Israel. É verdade. O próprio José fala isso lá em Gênesis, capítulo 50. Gênesis, capítulo 50, versículo 19. E José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Eu li 50, 19 até o 21 de Gênesis. José era zeloso. Ele não era ciumento. Ele não quis exclusividade para si. E olha que ele era o governador do Egito. Podia querer que fosse endeusado, mas não quis, não. Porque ele era um homem de Deus. Seus irmãos ficaram com medo. Agora ele vai se vingar de nós. Ele disse, não. Vocês quiserem tentar mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Porque eu não quero ficar no lugar de Deus. O ciumento quer ficar no lugar de Deus, mas José não queria ficar no lugar de Deus. Será que nós temos este mesmo sentimento de José ou o sentimento dos irmãos dele? Agora, tem uma coisa. Deus tornou em bem porque aquela família estava dentro do plano de Deus para a salvação do homem. Israel não podia ser destruído. Todos aqueles 12 deveriam formar as tribos de Israel. Deus estava lidando com o plano da salvação. Agora, a minha e a sua família
Não é a família que geraria Jesus. Então devemos ter muito cuidado, porque pode ser que o mal que nós geremos por causa do ciúme não se torne em bem. Que Deus nos dê graça para que eu e você saibamos lidar quando o espírito de ciúmes vier sobre nós. Que nós façamos como fazia o marido que suspeitava ter sido traído na lei. Levemos o caso a Deus. Nos despojemos deste sentimento ruim. Confiemos em Deus. É Ele quem julga os adúlteros e os que se prostituem. Não nos coloquemos no lugar de Deus. Amemos a Deus e não queiramos jamais ficar no lugar de Deus. Amém.